conversar um pouquinho com vocês a respeito da biomecânica envolvida no movimento de elevação do braço. Na prática clínica, quando você pega aí um paciente que tem uma disfunção envolvendo o ombro, como por exemplo tendinopatias do supra, do bíceps, do subescapular, ou então capsulite adesiva, até mesmo uma fratura na articulação glenomeral, você encontra como queixa principal o paciente não conseguir aí elevar o braço, né? Então, por isso é importante a gente entender como esse movimento ocorre e os músculos envolvidos para a gente traçar um bom programa de reabilitação. Então, vamos lá, gente. A elevação do braço, ela ocorre tanto no plano sagital, que seria a flexão, quanto no plano frontal, que seria a abdução, né? E o movimento de abdução geralmente é um movimento mais acometido por esses pacientes. Então, o movimento de elevação do braço é considerado um movimento complexo e ele pode ser dividido em 6 princípios ou em 6 fases. Primeira coisa, esse movimento ele ocorre com uma sincronia entre a abdução na glenomeral e a rotação para cima da escápula. Essa sincronia entre esses dois movimentos é chamado de ritmo escapulomeral e ele ocorre numa proporção 2:1, ou seja, a cada 2 graus de abdução da glenomeral, eu tenho 1 grau de rotação para cima da escápula. Pensando numa ADM completa de 180 graus, nós temos 60 graus de rotação para cima da escápula e 120 graus aí de abdução na glenomeral. Então, a sincronia entre essas duas articulações é que permite uma ADM de 180 graus. O que é importante a gente lembrar? A escápula torácica, ela é uma articulação falsa. Ela está presa ao gradil costal por meio da musculatura. Os movimentos na escápula, né, os movimentos escapulares, eles ocorrem por meio das articulações acromioclavicular e esternoclavicular. Então, uma hipomobilidade nessas articulações resulta numa falta de movimento da escápula. Segundo princípio, para eu ter uma ADM completa de 180 graus, eu preciso de uma elevação da clavícula e essa elevação é em torno aí de 25 graus. Então vamos pensar, se eu quero atingir uma ADM de 180, vamos fazer de conta que essa caneta é a minha clavícula. Olha só, ela tem que se elevar à medida que o meu braço sobe. Essa elevação, ela é fundamental para atingir a ADM completa. Novamente, se eu tiver uma hipomobilidade na articulação externo-clavicular, pode ser a causa de uma limitação do movimento de abdução do ombro. Porém, um alerta, né? Muitas vezes, quando o paciente tem uma limitação de glenomeral, ele tenta compensar com elevação da clavícula. Então, esse movimento de 25 graus passa a ser, por exemplo, de 40 ou 50. Então, olha a diferença de eu fazer isso e eu fazer isso, tá? Então, o que a gente tem que tomar cuidado? Eu preciso de um movimento na clavícula, mas tomar cuidado com a amplitude que ele ocorre, para ver se ele é fisiológico ou se ele é uma compensação. Terceiro princípio, também relacionado à clavícula. Além dela elevar esse movimento, ela faz uma retração, tá? De aproximadamente 20 graus. Então, quando eu vejo a clavícula por cima, olha só, ela faz esse movimento de retrair, tá? Para garantir também uma ADM completa. De novo, hipomobilidade na externo-clavicular leva à limitação de abdução do ombro. Quarto princípio, inclinação posterior da escápula, também chamada de tilt posterior. Então, olha só a ilustração da escápula fazendo o quê? Indo para posterior. Essa inclinação posterior é que permite que a nossa escápula fique realmente nivelada no gradil costal, que é ali convexo, por isso que ela tem que ir para trás. Ao mesmo tempo, ele posiciona corretamente aí a cavidade glenoide. Então, a escápula, ela não faz uma rotação para cima pura. Ela roda, ao mesmo tempo, olha só minha mão, rodando e inclinando para posterior. Então, ó, rotação e inclinação posterior. Então, é a combinação desses dois movimentos que também vai permitir uma abdução de 180 graus.
Quinto princípio, também voltado para a clavícula, uma rotação posterior agora. Essa rotação posterior, diferente da elevação e da retração, ela é um movimento passivo e ela ocorre somente no final da ADM. Então, ó, aqui tá minha clavícula, quando eu tô abduzindo, ela roda para trás. Isso acontece por conta da tensão que é imposta aí no ligamento córico-clavicular, tá? Então, se a clavícula não faz essa rotação posterior no próprio eixo, a gente também não atinge aí uma ADM completa. E o último princípio se refere à rotação lateral ou à rotação externa do húmero. Então, quando eu estou fazendo o movimento de abdução, ó, se você observar a minha mão aqui no tubérculo, olha como ela modifica. Eu faço uma rotação externa para atingir os 180 graus. Por quê? Vou fazer o mesmo movimento sem rodar o ombro. Ó, não consigo fazer mais. O que acontece? A rotação lateral ou externa do húmero, ela evita o contato ósseo entre o tubérculo maior e o acrômio, permitindo assim um grau de liberdade maior para o movimento de abdução do ombro. Então, olha só quanta coisa envolvida para eu conseguir fazer um movimento de elevação do braço. Então, eu tenho a participação da escápula torácica, da glenohumeral, da acromioclavicular e da externo-clavicular. Então, eu preciso da sincronia e da boa mobilidade de todas essas articulações para realizar esse movimento. Mas não basta conhecer os princípios da elevação do braço. A gente tem que entender também os músculos envolvidos com a realização desse movimento. Então, vamos lá. Quando a gente pensa na rotação para cima, né, que é esse movimento principal para uma elevação completa, para uma abdução completa, a gente tem que pensar nos músculos que fazem esse movimento. E provavelmente você já ouviu falar em volante da escápula ou força couplé que ocorre na escápula. Então, o que é isso? Aqui nós temos ilustrado as fibras do trapézio descendente ou trapézio superior, trapézio médio ou fibras transversais, trapézio inferior ou fibras ascendentes e aqui o serrátil anterior. Então, quando eu tenho um volante ou uma força couplé, quer dizer que eu tenho músculos que agem em direções opostas para produzir uma rotação. O que é isso? Vamos pensar no volante. Estou aqui dirigindo meu carro. Se eu quero virar o meu carro para a direita, a mão direita eu vou puxar para baixo o volante, a mão esquerda eu vou puxar o volante para cima. Então, eu faço esse movimento. Direções opostas que geram como resultado uma rotação. Se eu quiser virar o meu carro para a esquerda, a mão esquerda eu puxo o volante para baixo, a mão direita eu puxo o volante para cima. Direções opostas resultam numa rotação. Na escápula, gente, ocorre a mesma coisa. Olha só, o trapézio superior puxa o ângulo da escápula para cima, enquanto o trapézio inferior puxa a escápula para baixo. Direções opostas. O resultado disso é rotação para cima da escápula. Além disso, o trapézio inferior puxa para baixo, enquanto o serrátil anterior, ó, puxa para cima. Direções opostas. O resultado de forças em direções opostas geram uma rotação. Então, quando eu pensar em rotação da escápula, como a gente tem geralmente uma hiperatividade trapézio superior, os dois músculos chaves para realizar esse movimento é trapézio inferior e serrátil anterior. Vamos observar aqui no vídeo o movimento da escápula, ó, a rotação dela quando eu faço abdução. Pode ver pelo ângulo inferior, ó. Rodou para cima para garantir a abdução. Então, toda vez que o seu paciente estiver fazendo um movimento de abdução, ele tem que ativar serrátil e ele tem que ativar também trapézio, fibras inferiores, tá? Esses são os músculos principais para rotação. Além disso, a gente tem que lembrar também que para eu realizar um movimento com uma boa biomecânica, a articulação precisa estar estável. E quando eu falo de estabilidade da articulação do ombro, nós falamos de manguito rotador. O manguito rotador é formado pelo supraespinal, que faz a abdução, infraespinal,
espinal e aqui, ó, o redondo menor, que fazem a rotação lateral. A força resultante ou o vetor resultante desses músculos, olha só, é para dentro, ou seja, aproximando a cabeça do úmero da glenoide. Por isso que eles são importantes estabilizadores, além de rodar lateral e abduzir o ombro. E na parte anterior, completando o manguito rotador, nós temos o subescapular, tá? Que além de rodar o ombro medial, também tem uma força resultante para dentro, centralizando a cabeça do úmero na cavidade glenoide, tá? Então, esses são os principais músculos quando eu falo de estabilização. Porém, quando eu penso em angulações maiores de movimento, de 90 graus para cima, os músculos do manguito, sub, supra, infra e redondo, eles se encontram mais numa posição de encurtamento. E a partir de 90 graus, a gente tem que dar um destaque maior para o músculo deltoide, porque ele se torna aí o maior responsável pela estabilização dessa articulação quando eu trabalho aí movimentos acima da cabeça, a partir de 90 graus. Então, olha só, a gente consegue associar a biomecânica do movimento com os músculos que realizam esse movimento para poder, assim, tratar o paciente que tem como queixa principal uma dificuldade de elevação do braço.